Duplo Expresso. Eu queria comentar sobre aquilo que dá subtítulo ao programa de hoje, os traíras no PT, boladões com o Duplo Expresso. Porque o pessoal fica de olho no que a gente faz, mas às vezes uma iniciativa ou outra acaba tendo um impacto maior do que o normal ainda, e o pessoal perde a paciência. Então, como eu relatei no início do programa, eu recebi de volta de pessoas aí até da política, que mandaram para parlamentares do PT, assessorias, etc., reações impublicáveis, que eu não poderia reproduzir aqui, com palavrões pesados, dizendo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas assim, pega esse Duplo Expresso e enfia em algum lugar, enfim, palavras baixíssimas, assim, eu recebi como reação. O pessoal realmente perdeu a esportiva, porque simplesmente a gente fez uma compilação do que surgiu nas últimas 2 semanas que confirma a tese que a gente levantou aqui muito tempo atrás, de que, de fato, houve uma cooperação da Dilma Rousseff para o golpe, para a sua destituição, para a transição para o Michel Temer e, principalmente, para o resultado da prisão, do Lula terminar aprisionado lá em Curitiba. Isso, e ela, mais sobretudo o operador, talvez a decisão política seja dela, ou pelo menos a autorização, mas a operacionalização disso pela mente do José Eduardo Cardoso. Eu não vou repetir aqui todos os argumentos, basta você ver o vídeo, cujas visualizações está sendo muito sentida pelo pessoal do PT Jurídico. Os traíras está com muita visualização, agora de manhã já está com quase, daqui a pouco está com 60 mil visualizações. Olha só, vou botar aqui na tela, que esse vídeo aqui é um recorte que eu publiquei do programa de segunda-feira, Casa Caiu, detalhada a traição de Dilma. Aqui você vai encontrar todos os elementos, inclusive esse questionamento sobre como pode se ouvir a voz da secretária do Planalto fazendo a ligação para o segurança do Lula, o Moraes, sendo que, supostamente, no relato oficial, quem estaria grampeado seria o Moraes, e não o Palácio do Planalto. Se é ele que está grampeado, não poderia ter ouvido o áudio do Planalto e não dele antes da ligação completar. Isso quer dizer que grampeado estava o Palácio. Por que o PT não levanta? Por que o PT não levanta esse questionamento? Nunca levantou, a própria Dilma Rousseff nunca levantou. É muito esquisito. Aí fora isso tem os diversos elementos que saíram novos, o relato da jornalista da revista Época, que revelou que aquela ligação era redundante, já que o Lula já estava cientificado de que o tal do Bessias ia levar o termo. E, fora isso, a gente viu aquela troca de e-mails entre executivos da Odebrecht falando claramente que José Eduardo Cardoso e Dilma usavam a Lava Jato, alimentavam ela para o resultado de conseguir neutralizar o Lula politicamente, tirá-lo do jogo político. Com que objetivos? Era só para ela ter a primazia no seu governo ou era já um acerto para levar ao resultado do golpe? Resta esclarecer, mas o pessoal está muito nervoso porque é que nem o pessoal que impediu o Thierry Meyssan de falar no audiovisual francês, ou que deu um mês de geladeira para o Beto Almeida por levantar os questionamentos sobre o 11 de setembro na TV Senado. Da mesma forma, incomoda levantar o questionamento. A gente não pode afirmar categoricamente, mas apenas levar as pessoas a verem a esquisitice do áudio ter sido necessariamente no Planalto e ninguém fala nada sobre isso, já leva a algum problema internamente. E, como eu falei ontem, adiantei e renovo aqui a promessa, e vou cumprir, eu cumpro as promessas quando eu faço, principalmente as editoriais que têm relevância política. Nós vamos publicar, se você está incomodado, você é do PT Jurídico, você traíra, ficou incomodado com esse vídeo, que está tendo muita visualização, anotando as incongruências e inconsistências no relato de como se deu aquele grampo no Lula, o objeto do grampo era o Lula. Como se deu aquele grampo no Lula, prepare-se, porque a gente vai publicar um estudo de caso sobre como o PT Jurídico, especificamente ali representado pela corrente Mensagem ao Partido, dentro do PT, como que essa vertente, os traíras, o pessoal que queria botar o Lula na cadeia, que se associou à juristocracia para colocar o Lula na cadeia, para tirar dele a legenda
para concorrer à presidência. A gente vai revelar um estudo de caso gravíssimo, mostrando que o jogo é muito pesado para cooptar grandes e históricos apoiadores do presidente Lula dentro da legenda do Partido dos Trabalhadores, sobretudo na corrente dele, a Construindo um Novo Brasil, para que eles deixem de apoiar a candidata do Lula, a Gleisi Hoffmann, e passem a apoiar o verdadeiro candidato da direita, do golpe e dos traíras no PT. Não, o verdadeiro candidato, eu confirmei isso ontem, que já era uma suposição nossa aqui, o verdadeiro candidato dos traíras do PT jurídico, até da mensagem ao partido, não é aquele que pertence a essa corrente, o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira, confirmando o que a gente tinha antecipado aqui, é o corta-luz. O verdadeiro candidato da traição no PT é o Paulo Pimenta. É o Paulo Pimenta. A verdade, mais uma vez, chegou primeiro onde? Aqui no Duplo Expresso. Então, é um jogo de cena para o Paulo Teixeira atrair as resistências e o Paulo Pimenta surgir como um nome de consenso. E todo esse jogo vai ser jogado quando? Lá no Congresso Nacional. Há uma eleição indireta. Nesse último domingo, os eleitores, a base do PT, os filiados, foram chamados a eleger os seus delegados em cada município. E esses delegados vão eleger indiretamente, portanto, o próximo presidente do PT no Congresso Nacional, que será realizado em novembro. E a informação que a gente teve aqui, checou, é que, de fato, lá a orientação dessas lideranças, que são, ou até políticos com mandato, que são próximos do Lula, da tendência do Lula, Construindo um Novo Brasil, seriam operadas através de chantagem, seriam operadas para orientar os seus delegados a votarem não na candidata da tendência deles, a Construindo um Novo Brasil, mas a votar no Paulo Pimenta, para que ele surgisse como um nome de consenso, quando na verdade é um telequete ali entre ele e o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira entrou para fingir que há uma oposição e aí o Paulo Pimenta surgir como o nome de consenso. O jogo é pesadíssimo. Eu já poderia contar aqui alguns elementos, mas eu vou guardar, porque eu prefiro publicar isso primeiramente em artigo e depois trazer para o programa essa questão, mas é gravíssimo. Envolve um flagrante armado. O pessoal do PT Jurídico está ouvindo já sabe do que se trata. Aguarda que está vindo aí. Hein? Um flagrante armado para cima de um político com mandato do PT, da CNB, a Construindo um Novo Brasil, a tendência do Lula e da Gleisi Hoffmann, para que ele, no Congresso em novembro, passe a orientar os delegados que estão sob a sua ascendência, digamos assim, a apoiar não a Gleisi Hoffmann, mas o Paulo Pimenta. Envolve, portanto, a associação, já que é um flagrante armado, a associação com forças do Estado que obedecem a um partido de oposição, eu não vou falar qual, mas à direita, né, uma força policial sob a direita, a inteligência dessa força policial, os P2, sob o comando da direita, em concertação com quadros do PT jurídico, da mensagem ao partido, que armaram flagrante para esse político do PT com mandato, da ala popular e sindical, para que ele viesse a ser chantageado para o Congresso em novembro. Isso é um estudo de caso que nós vamos publicar sobre um exemplo apenas. Imagine quantos desses não estão se replicando Brasil afora para garantir que Gleisi Hoffmann não seja a próxima presidente do PT, apesar da manifestação pública do Lula. Eles tentaram primeiro dar um golpe interno, midiático, né, dizendo que o Haddad seria o candidato da Construindo um Novo Brasil, não colou. O Lula falou, minha candidata é a Gleisi. Então, o golpe dentro da Construindo um Novo Brasil, a tendência do Lula, não deu certo. Ele falou, é a Gleisi, vai a Gleisi. Então, agora eles precisam dar um golpe extra CNB, então dentro do PT, e aí estão articulando essa jogada ensaiada entre Paulo Teixeira é um expoente, né, da mensagem ao partido. Quem sabe ele conheça os detalhes de como foi realizada essa operação. A gente pode saber mais para frente. Enfim, Paulo Teixeira, né, uma jogada ensaiada, e Paulo Pimenta, que é o verdadeiro candidato do golpe dentro do PT. Você que é expressionauta não está nem um pouco surpreso com esse relato, porque você já sabe há bastante tempo, pelo menos desde fevereiro do ano passado, quem é Paulo Pimenta e por que ele nos odeia.
porque a gente revela a verdade, simplesmente. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Paulo Pimenta, apesar de tudo, toda a sacanagem que ele fez com o Duplo Expresso, mas até com relação à minha pessoa, né? É, contratando o Luiz Nassif para publicar um dossiê fajuto, inventando uma biografia que tem nada a ver com a minha. Poderia ter algum problema? Não, meu problema é eminentemente, eu não guardo mágoa de ninguém, graças a Deus, não tenho nem tempo para isso, eu acho que não faz bem. O meu problema com Paulo Pimenta é político, né? E enquanto ele representar essa cabeça de ponte do golpe dentro do PT, nós vamos denunciá-lo e vamos denunciar as suas manobras, como vimos fazendo até aqui, e denunciaremos essa manobra para puxar o tapete do Lula e da Glaze, enfiar a faca nas costas dos dois. Eu vou mostrar aqui outro recorte que também foi bastante acessado para ver como a verdade costuma chegar primeiro aqui, e às vezes, como falou já no Expresso Não, a questão não é nem chegar primeiro no Duplo Expresso, a questão é que acaba só chegando aqui. Mesmo atrasada, não chega nos outros lugares, né? Então, na semana passada, a gente publicou esse recorte, ó, Paulo Pimenta enfia a faca nas costas de Lula e Glaze, um recorte do programa daquele dia, de 5 de setembro, em que a gente, inclusive, quem participa dessa discussão naquele dia é justamente o Luiz Ferreira, que está aqui com a gente de novo, em que a gente já mostra que havia uma desconfiança ali de que seria uma jogada ensaiada, que o verdadeiro candidato da direita do golpe no PT seria, cliquei no vídeo, seria o Paulo Pimenta. Recebemos a confirmação disso, e agora vamos mostrar como está sendo operacionalizada dentro do PT essa faca nas costas, né? É muito pesado. Eu falo aqui, engraçado, né? Quando eu tinha uma ingenuidade em alguma medida, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área e ter contato com os políticos, eu sempre soube que chantagem era uma arma, mas eu não sabia que ela era regra. E hoje em dia a conclusão que eu tenho, já apresentei aqui antes, é que o sistema trabalha, o establishment, a finança, para que ninguém que não tenha rabo preso possa ascender a uma posição de comando, né? Essa pessoa se ela realmente não tem rabo preso, eles vão abater ela na decolagem para que ela não chegue. Só é permitido, só é franqueado a pessoas nos partidos, seja de direita, seja de esquerda, ascender a uma certa posição se o sistema, a finança, já tem ao menos um míssil nuclear apontado para essa pessoa. Uma arma que é para ser usada como dissuasão, né, como elemento de convencimento, coação, alguns dirão. Sem isso, sem a finança ter essa segurança, ela vai abater a pessoa na largada. Então é muito difícil você achar uma pessoa que chegue à condição de realmente poder mudar o jogo, em que esteja dentro da sua faculdade individual alterar o jogo, né, algo que possa balançar o tabuleiro sem que a finança tenha contra ela uma faquinha no pescoço. É muito difícil. É a conclusão que eu cheguei, realmente. E vendo, né, era a conclusão que eu cheguei, e vendo o que a gente está vendo, com toda a classe política pendurada, né, maior ou menor grau, no esquema da juristocracia, a gente vê que isso tende a ser verdade. É por isso que a gente está observando o telequete, é por isso que aquela briga simulada, né, circense, cujo resultado já está dado, com muita canastrice, o pessoal maquiado, com purpurina, etc., mas em que o empresário dos dois supostos lutadores é o mesmo, que já inclusive determinou quem ganha e quem perde, e paga, no final das contas, o salário aos dois supostos lutadores. É pelo fato de estar tudo muito bem amarrado que a gente até aqui só observa telequete em todas as questões. E aí vai ter gente que vai dizer, tem gente que fala isso até nesse comentário do vídeo da Dilma, mas você tem que fazer um vídeo falando do Bolsonaro, falando, sei lá de quem, do general Mourão. Nós fazemos isso. Agora, outros fazem isso também, né, até com muito mais recursos do que a gente. Não é essa carência que existe no mercado de opinião à esquerda, que já é bastante restrito. O que sim falta, e essa falha de mercado, aí o Beto Almeida falava de mercado, né, no âmbito da comunicação, a falha de mercado que precisa ser corrigida, e que é o nosso papel aqui no Duplo Expresso, entre outros, é desmontar esse esquema do telequete, desmontar as duas pernas da pinça que fazem o pastoreio da opinião pública e da militância política, né? A direita e a falsa esquerda, ou a esquerda controlada, a esquerda concedida pela direita. Sem expor esse jogo, a gente sequer começou a contar o prazo para derrubar o golpe. Enquanto eles conseguirem controlar o debate público
mesmerizando as pessoas e prendendo a sua atenção para o telequete, para essa briga falsa, que deixa passar Patriot Act Tabajara, de que está valendo os nossos parlamentares se sequer denunciar os projetos de lei 2418, 1595 e 443 eles servem? Quem, além do Duplo Expresso, faz essa denúncia? Quem levanta suspeição sobre esse silêncio que grita dos parlamentares de esquerda? Sem a gente denunciar que parece estar tudo dominado, a gente sequer começou a contar o prazo. Então, a gente já tem aqui um público seletíssimo que nos acompanha, né, um público muito crítico, que cresce, graças a Deus, mas às vezes, quando um elemento mais direto, que passa além do discurso, como, por exemplo, é esse vídeo em que a gente reúne os áudios, o posicionamento da jornalista da revista Época, a troca de e-mails lá dos executivos do Odebrecht, isso fura até a bolha da esquerda, nesse vídeo da Dilma, até pessoas de direita, bolsominions se manifestando, aí o pessoal perde a esportiva, eles ficam nervosos, porque eles acham que conseguem conter a sangria que ocorre nas bases da esquerda, inclusive dentro do PT, a crítica, silenciando, não tocando no nosso nome, fingindo que nós não existimos. Só que com o tempo a gente está crescendo, incomodando cada vez mais. São diversos os grupos internos no PT em que a discussão é pautada pelo que se levanta aqui. Mas isso fica para uma discussão interna. Mas o que eu tenho de fonte dentro do PT, eles não têm noção, né? Ficar desesperados. Mas quem serão as fontes? Temos fontes porque muitas pessoas no PT não concordam com o que está acontecendo. Não querem virar o MDB da ditadura, inclusive com isso implicando o sacrifício do Lula. Diversas pessoas não querem prestar esse papel e encontram, vá ou não com a minha cara, veem o Duplo Expresso como o único canal, o único veículo para tentar desfazer o prosseguimento do golpe dentro do PT. Dentro do PT. E mais uma vez a gente vai cumprir esse papel com esse estudo de caso, eu repito, pesadíssimo, flagrante armado de crime pesado, inclusive, flagrante armado de crime para cima de um membro da ala popular e sindical para que ele traia Lula e Gleisi e faça gestões no Congresso Nacional do PT para que saia eleito Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Olha aí, gente. Há muito tempo já sabe quem é aquele aí. Agora, mais pessoas vão ter acesso e, então, mais uma vez eu reafirmo aqui, o candidato do PT Jurídico, o candidato do golpe, não é o Paulo Teixeira, ele é o corta-luz. O verdadeiro candidato é o Paulo Pimenta. Então eu vou colocar aqui um áudio, né, que eu achei engraçado, o pessoal mandando. Essa reação é publicável, né, até porque ela foi feita em público, então por isso não há os impropérios que a gente costuma ouvir aí nos bastidores. Mas os expressionautas me mandaram aqui um recorte do pessoal lá da Central do Plano B, né, o Diário Oficial do PT Jurídico, Brasil 171. Algumas pessoas que assistem lá as lives foram fazer questionamentos sobre o vídeo que a gente colocou com a Dilma, sobre o vídeo da semana passada em que o Pepe Escobar veio aqui ao programa e aí não teve jeito lá do âncora se furtar a comentar, mas ele fala tão rápido, tão batido, tão en passant, que mostra o medo que eles têm de falar em Duplo Expresso. Tem um medo, porque eles sabem que a verdade está ao nosso lado. Ela pode demorar para vir à tona, mas vem, ainda mais se tiver aí uma coletividade, uma rede como é a nossa, disposta a acolher os caquinhos aqui e ali e reunir. Então, mais uma vez, o nosso papel, e o meu papel até como editor, é ser apenas o ponto nodal para onde flui toda essa contribuição da rede e a gente consegue levantar a verdade. Às vezes demora para elementos exteriores confirmarem ela, mas até aqui, todos os embates que a gente fez com a ala traidora do PT, a gente ganhou, porque a verdade estava ao nosso lado e, mais uma vez, esse estudo de caso que a gente traz aí, como eu falei, pesadíssimo, vai ser confirmado mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Então, eu prometo aqui, o meu dia é muito ocupado e eu preciso fazer com muito cuidado, assim como eu fiz com muito cuidado aquele artigo sobre a viagem secreta da Dilma à Rússia, outros que eu fiz com muito cuidado, temas delicados, o documento que eu recebi do Tacla Duran, que provava crime do Sérgio Moro, eu fiz também com muito cuidado. Esse é um daqueles artigos, até por ter possíveis consequências aí, até em nível pessoal, desagradáveis, mas é razão de Estado. Eu gostaria de publicar isso? Não gostaria de publicar. Queria que não tivesse acontecido,
né? Queria que a pessoa não tivesse caído no flagrante armado. Gostaria, mas caiu. Deu mole. Né? Na quadra atual do Brasil, a pessoa se deixar cair num flagrante armado desse, no mínimo, tem que ser exposto para que outros colegas aprendam com a lição e não se deixem cair. Vou ter que expor essa situação, mesmo contra a vontade, não gosto, e a gente pega essa questão, que é individual, mas pelas suas consequências políticas. E as consequências políticas são graves. Né? Assume um caráter de razão de Estado na tentativa de preservar a influência do Lula no PT. Né? Saindo Gleisi Hoffmann, ele não tem mais nenhuma alavancagem política de dentro da cadeia. A última alavancagem política que o presidente Lula tem é a sua influência dentro do PT. Fazendo como eles querem, colocando o candidato do PT jurídico, que é o Paulo Pimenta, essa ascendência é cortada. Então, como nós não queremos tirar o Lula de todo do jogo, ele já foi bastante neutralizado, mas como a gente quer manter o espaço para a manobra que ele ainda preservou, que é a influência no PT, a gente vê como razão de Estado, pensando na importância do PT como partido com maior número de filiados, com maior capilaridade nos municípios, a interlocução e a participação até mesmo dentro dele dos movimentos sociais, não temos paralelo, goste você ou não do PT, é o que tem para hoje, em termos de representação político-partidária, com todas as suas limitações. Né? Conhecemos, e aqui somos críticos de diversos pontos do PT, mas é o que tem para hoje no campo político-partidário. Né? Você pode querer uma superação? Pode, mas hoje ela não se mostra viável. Então, dada a importância para a preservação do Estado brasileiro dessa perna de contestação, que hoje está capturada, aí essa coisa muito desagradável vai ter que ser divulgada. A divulgação se justifica. Eu não gosto, assim como eu não gostei de revelar a chantagem de que era vítima a Carmen Lúcia com relação à sua orientação sexual e o registro que fizeram clandestino dela exercendo a sua sexualidade, a sua homossexualidade. Da mesma forma, eu não gostaria de falar isso. O crime armado, um flagrante armado para cima desse político com mandato do PT, mas a hora é grave e questão de Estado assim exige. E o faremos. Então, para você ver como o pessoal está nervoso, e certamente vai ficar mais nervoso ainda ao ouvir o programa de hoje e saber que nós publicaremos isso, vamos expor o jogo sujo, baixíssimo do PT jurídico, associado ao aparelho repressivo do Estado, associado, mais uma vez, à juristocracia, mostrando que eles fizeram com Lula, eles querem fazer com todo o restante da ala popular e sindical, mostrando o vínculo entre PT jurídico e juristocracia. Esse pessoal certamente vai ficar mais nervoso ainda. Vamos ouvir lá para rir um pouco da reação ao vídeo da Dilma, lá no 171, a central do Plano B, o diário oficial do PT jurídico. Primeiro áudio. Pensando, propondo, ajudando a articular e dirigir esse processo. Não, agora sim, peraí, agora que começa. Mas está com velocidade dobrada. Peraí. Deixa eu tirar, já tirei, senão estava muito confuso. Esse processo. A Rita está dizendo, Luiz, o domingo será nosso dia, aos domingos devemos nos unir, né? Ocupar mais as ruas aos domingos. Thaís Neves está dizendo que o Pepe Escobar deu uma entrevista para o tal Rômulus, que parece trabalhar para o Bozo, nem deixaram o Pepe falar. Acho que o Pepe se meteu numa fria ali. Só para a gente fechar, Luiz, eu sei que você tem que sair, tem uma... Era o Luiz Mercadante falando ali com o editor do 171, né? Aliás, associado ao Daniel Dantas, segundo o finado Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Amorim. Olha, devo dizer o seguinte, se teve fria em que o Pepe Escobar se meteu, não foi por iniciativa nossa, não fomos nós que fomos procurá-lo. Né? E aí a sujeita aí que fez o comentário dizendo que aqui ele não fala, bom, fala mais que em qualquer outro lugar. Né? O programa, a participação dele, a última, na terça-feira passada, teve 3 horas e meia, mais de 3 horas e meia, né, de duração. É certo que nas 3 horas e meia não é só ele quem fala. Eu falo e Piero Leiner fala. Agora, é justamente para ouvir o que Piero Leiner e eu temos a falar, entre outras contribuições da Rede Duplo Expresso, que ele pede para vir aqui, pede para conversar com a gente. Né? É aqui que ele colhe o pulso do que realmente ocorre no Brasil e que é relevante para a análise dele em nível internacional. Então, de fato, é verdade. A gente não vê, quando ele vem aqui, nós não o sugamos, ou pelo menos não o sugamos exclusivamente. A gente vem aqui para entabular com ele o mesmo padrão que a gente tem com o restante da comunidade Duplo Expresso, que é construir conhecimento em rede. Construir conhecimento em rede. E ele reconhece o valor disso
solicitando até que a gente realizasse aquele programa depois dele vir ao Brasil, né? Ele colheu uma versão lá, né, com quem ele conviveu, você viu aí com quem ele teve, mas ele precisava de um choque de realidade, e aí por isso pediu para que a gente realizasse esse programa na terça-feira passada, né? Então, e temos todo o prazer em recebê-lo aqui, malgrado, né, apesar dos constrangimentos que certamente ele deve sofrer, a pressão para não ter esse tipo de iniciativa, mas no que depender da gente, Pepe Escobar sempre estará aqui quando ele quiser para debater e construir o conhecimento em conjunto, de forma horizontal. E aí o segundo engraçado aqui, para você ver como o pessoal passa batido, e tem medo do Duplo Expresso, mais um comentário aqui, ó. Lula é um preso dos militares e da mídia golpista, não sairá pelas vias democráticas. Parece que o PT abandonou Lula. Por que não se juntam com a CUT para uma pressão forte pelo Lula livre? Cadê a greve geral? Ele cobra aqui a greve geral com urgência. E a Thaís dizendo, vocês viram o tal de Rômulo Maia falando que Dilma trai o Lula, Intercept passando o pano? Quem é esse cara? Bom, esse aí não merece comentário, Thaís. Esse cara é um maluco, né? O cara dizer que a Dilma traiu o Lula é brincadeira, é um negócio, né? Então, realmente, sinceramente, eu acho que é gente que está querendo chamar atenção. Lucinda dizendo... O problema é quando a gente recebe a atenção, né? Que o pessoal sabe disso, aí você vê, quando o vídeo está aí com quase 60 mil visualizações, aí a coisa preocupa, porque eu não quero impor a minha opinião a ninguém, eu quero que esse senhor aí que falou, ou o Aloysio Mercadante, eu acho que estava com ele, pelo que eu percebi aí do vídeo, eu quero que eles expliquem como que a gravação foi feita no Planalto e não no celular do Moraes. Eu quero que eles expliquem, eu estou aberto ao contraditório até me convencer, eu só quero que eles expliquem como que a gravação foi feita ali e como que a Dilma nunca levantou a lebre de um juiz de primeira instância, né, supostamente ter grampeado a sede do Poder Executivo, a sede da chefia do Estado brasileiro, a presidência da República. Me explica que eu aceito, porque todo mundo com quem eu conversei, técnico, falou, não é possível. Se fosse o grampo no celular do Moraes, segurança do Lula, o áudio a captar no início da chamada seria dele, mesmo antes de completar. Não poderia, mesmo usando o guardião. Atenção, são duas coisas diferentes. Usando lá a chamada do operador, em princípio, parece que só começa quando a ligação completa. Agora, o sistema guardião, parece que ele começa a captar antes, mas necessariamente é de quem faz a chamada, não de quem está recebendo. Então, o grampo que houve, certamente, foi feito do Palácio do Planalto. A nossa tese é que foi um inside job, um trabalho de dentro, né? O Cardoso ali e a Dilma Rousseff. Elementos adicionais que vão surgindo tendem a confirmar essa tese. Se eles apresentarem uma explicação de por que houve um grampo no Planalto e a Dilma não falou nada, ninguém falou nada até aqui, eu aceito, eu me calo. Agora, até lá, o pessoal vai ficar com a nossa versão. Gostem eles ou não disso. Apresentem uma explicação alternativa. Apresentem, dizer o quê? Tem gente aí dizendo, mas era a NSA, né? A NSA grampeou ela em 2012. Aí eu faço a observação que o Beto Almeida acabou de fazer. Então ela não sabia que o telefone dela do Planalto estava grampeado pela NSA e mesmo assim ligou para o Lula para falar algo crítico, confidencial, cujo conhecimento ele já tinha? Ele já sabia da nomeação que o BCs ia levar o termo, conforme revelou a jornalista da revista Época, e o que pode ser confirmado pelo próprio Lula e pelo Rui Falcão, deputado? Por que ela fez? Se ela sabia até desde 2012, alertada pelo Snowden, que o Palácio do Planalto estava grampeado pela NSA. E por como que o pessoal conseguiu botar isso no ar um par de horas depois, como eles tiveram a dica de saber, olha, teve essa ligação, pega aí que é quente, vai nessa que é quente. Inclusive a repórter da revista Época, ela revela que um assessor do Ronaldo Caiado, então senador do DEM, hoje governador de Goiás, teve acesso aos áudios bem antes de ir ao ar na Globo News. Já estava rolando ali na direita política antes de ir ao ar na Globo News, esse áudio dos dois. Então, quem passou isso? Quem passou para o Ronaldo Caiado, que era um carbonário da direita naquele momento incendiário, para que isso viralizasse nas redes sociais? Isso tudo vai ser explicado com o tempo, vai ficar mais claro, e nós faremos questão de anotar, de registrar. Goste você traidor do Lula ou não. Nós aqui, embora estejamos distanciados da disputa interna no PT, não vamos nos envolver mais do que o necessário, porque a gente sabe que, ao fim e ao cabo, a suposta ala autêntica do PT fecha com a ala podre, silencia, operam ali
farpas que tem um em relação ao outro, respectivas facas do pescoço, mas no final chegou a uma composição em nome da coesão partidária. A gente já se frustrou muito com esse tipo de coisa, que a gente entende que não é momento. Pode ter sido no passado algo útil operar a traição dentro do PT. O Lula sempre fez isso, ele sempre soube que havia infiltrados no PT e operava eles como leva e traz da direita. Naquele momento histórico se justificava manter esse pessoal, e como o próprio Aloysio Mercadante. Justificava você manter esse tipo de o José Eduardo Cardoso, justificava você operar esse tipo de agente duplo para você ter a interlocução. Agora, nesse momento histórico em que você tem essa agudização do conflito distributivo, não só no Brasil como no mundo, em que o capital, que agora já é o 0,1% do mundo, não quer perder nada para poder tirar tudo do 99,99%, não há mais espaço para esse tipo de acordo, esse tipo de mediação que o PT tão bem fez ao longo dos seus 30 e tantos anos de história. Então, como é um conflito total em que não há armistício possível com essa classe, essa finança transnacional apátrida, não há acordo possível, não tem como preservar traidor na sua fileira. A primeira medida para a gente conseguir um enfrentamento eficaz dessa invasão e ocupação do Brasil em PPP, em parceria público-privada, finança transnacional e aparato militar de inteligência e logística anglo-sionista, a primeira medida é a gente sanear a nossa trincheira, tirar os traíras, porque até aqui eles foram indispensáveis para o avanço do golpe no Brasil. O Lula não estaria preso sem os traíras que ocuparam o Ministério da Justiça e empoderaram a juristocracia. O Lula não teria se entregado se a traição não tivesse chegado lá e falado que ele entrava no sábado e saía na quarta-feira, notadamente o José Eduardo Cardoso mentindo de que se ele não se entregasse, aí ele não poderia receber habeas corpus por 90 dias, porque seria prisão preventiva. Já desmontamos essa mentira e há registro de fala da Gleisi Hoffmann, do João Pedro Stedley, do Lula e da Monja Cohen, todos eles dizendo que o Lula de novo, falando Pepe Escobar, que foi lá para Curitiba porque achava que ia ficar apenas uma semana, e também essa questão dizendo que se ele não se entregasse, aí não teria habeas corpus possível, prometendo que ele sairia com um habeas corpus na quarta-feira seguinte. Sem a traição, o Lula não teria sido induzido àquele erro. Sem a traição, não teriam tirado dele a chapa do ano passado, a legenda. A traição foi fundamental na representação no TSE para abrir mão de uma semana e, com isso, tirar o Lula da urna eletrônica. Então, a primeira medida para resistência ao golpe ser eficaz, ser verdadeira, é sanear a fronteira. Não há mais espaço para operar a traição, porque o outro lado quer guerra total, quer guerra de extermínio, quer o genocídio do povo brasileiro e de outros povos mundo afora, para a finança concentrar a sua exploração de recursos da forma que eles veem como sustentável. Aliás, isso me lembra que houve um recorte aí feito pelo canal parceiro, a Expressinho BR, um pessoal que faz recorte do programa Duplo Expresso, e fez um recorte de uma fala minha, de um programa de domingo, sobre esse imperativo da finança transnacional pela redução populacional. Muito legal, porque eles colocaram assim pequenininho, né, a minha imagem falando, e foram colocando as imagens grandes das referências que eu fazia. Então, ao livro do Noam Chomsky, né, A Morte do Sonho Americano, ao documentário que eu falei do Michael Moore, Capitalismo e História de Amor, o documentário que eu falei do herdeiro da Johnson & Johnson, que é um traidor da sua classe. Eles foram botando essas referências ali para o pessoal encontrar, ilustrando com imagens. Então, parabéns aí, galera do Expressinho BR. Mas aí, vendo esse vídeo, a Cibele Laura fez um comentário lá no Facebook, ela que já por muito tempo comentou aqui no Duplo Expresso, deu uma parada, mas se Deus quiser vai voltar aí a engrossar nossas fileiras. Estamos precisando, né? Estamos precisando, já que temos que expurgar a traição, precisamos do pessoal que é de luta, de verdade, comprometido com a soberania brasileira, com a resistência a essa invasão e ocupação em PPP. Ela fez um texto lembrando que o Pedro Augusto Pinho, que muito nos honra assistindo nosso programa, grande Pedro Augusto Pinho, ele falou aí numa participação que ele fez num programa de televisão que a maior resistência que a gente pode fazer hoje em dia à finança transnacional é ter filho, é manter a demografia. É um dos maiores atos de resistência, porque um dos maiores desafios a eles é essa desvantagem numérica. Primeiro já né, esse pessoal todo aí que eu vou ter que controlar,
já é um desafio, mas até por esse plano deles do decrescimento da economia, para ficar extraindo riqueza dos recursos não utilizados, não apropriados por esse grande contingente populacional. Então, hoje em dia, uma das formas maiores de resistência a esse processo demofóbico genocida é ter filho. Não deixa de ser verdade, é interessante essa colocação. Vou até conversar com o Pedro Pinho para que ele possa elaborar um pouco mais esse pensamento. Acho que é importante a gente ter essa lição e perceber como o conservacionismo, que é algo legítimo, todo mundo quer ter florestas, todo mundo quer ter um ambiente são, mas como isso pode ser apropriado com nenhuma dificuldade pelo capital, pela finança transnacional, para os seus fins genocidas. E é isso que está acontecendo. A gente não pode se deixar de manipular. Então você vê toda a complexidade, como tudo acaba se relacionando nessa narrativa, mas, em síntese, reafirmo aqui a minha promessa. Aguarde, PT jurídico. Ficou boladão com a exposição da traição da Dilma, dos detalhes da traição da Dilma? Vem aí o estudo de caso bomba sobre o jogo pesado que vocês fazem de chantagem, mancomunados com polícia de partido da oposição, golpista, para dar flagrante armado em crime armado de pessoa com mandato do PT para que ele apoie não Gleisi Hoffmann, a candidata do Lula, mas Paulo Pimenta no Congresso Nacional do PT em novembro. Aguarde, segura aí, segura a onda que a gente vem com muito mais. Duplo Expresso.